Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. CBTU Maceió registra mais acidentes com animais do que com pessoas e lança campanha de conscientização. Polícia Civil da Bahia investiga influenciadora digital suspeita de aplicar golpes de até R$ 40 mil em lojas no interior da Bahia. Piauí teve a segunda maior taxa de registros de violência contra a mulher em 2024. Chuva causa alagamentos e transbordamentos de lagoas de captação em Natal. A população tem casas invadidas pela água. Todos os detalhes a gente conta agora no Nordeste News. Cerca de 160 ônibus devem ser retirados do sistema de transporte público de Aracaju. Vamos acompanhar os detalhes. A Prefeitura de Aracaju informou nesta quinta-feira que cerca de 160 ônibus serão retirados do sistema de transporte público da capital ainda nesse mês de março. A medida é uma exigência de um decreto municipal que determina que apenas veículos com até 12 anos de vida útil podem operar no serviço. Empresas que não conseguirem atender a essa exigência terão seus contratos cancelados e serão desligadas do sistema de transporte. Segundo a Prefeitura, com a substituição dos veículos, cerca de 30% da frota atual será renovada. Agora a gente continua falando das chuvas aqui no Nordeste News. A forte chuva que caiu durante toda a noite da quinta-feira e amanhã desta sexta-feira causou alagamentos em diversas partes da capital maranhense. Os alagamentos voltam a causar transtornos em diferentes pontos da Grande São Luís. A forte chuva que caiu durante a noite dessa quinta-feira, dia 13, e amanhã de hoje, dia 14, provocou alagamentos em várias regiões da Grande São Luís. Em alguns pontos, a água se acumulou com força, formando correntezas que dificultaram o trânsito e representaram riscos para motoristas e pedestres. No bairro Vicente Fialho, várias ruas ficaram inundadas e o nível da água chegou à altura dos joelhos, tornando o deslocamento dos moradores ainda mais difícil. No Vinhais, a situação foi semelhante, com motoristas se arriscando em ruas completamente tomadas pela água. Já no bairro Filipinho, uma das principais avenidas ficou totalmente alagada, causando transtornos no trânsito e exigindo paciência dos condutores. Na estrada de Ribamar, próximo a um shopping, um grande engarrafamento se formou enquanto motoristas aguardavam a chuva diminuir para seguir viagem. A situação reforça o impacto das chuvas na infraestrutura da cidade, trazendo desafios para moradores e condutores. Homens armados invadem hospital e atiram em motorista de ambulância. Vamos entender os detalhes desse caso agora. Boa noite, Hilary. Boa noite, Alana. É isso mesmo. Homens armados invadiram a unidade de saúde de Itambé, na zona da Mata Norte de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, 3 criminosos chegaram ao local de carro e dispararam vários tiros contra o motorista de uma ambulância. O caso é investigado como tentativa de homicídio. A vítima não foi atingida pelos disparos, mas teve ferimentos na mão causado por estilhaços de uma porta de vidro que foi destruída durante o tiroteio. Após a ação, os atiradores fugiram. O caso aconteceu na tarde da quinta-feira, dia 13, na unidade mista Doutor Hercílio de Moraes Borba. O motorista da ambulância foi identificado apenas como Rodrigo, de 33 anos. De acordo com a PM, a vítima disse aos policiais que conhecia os atiradores e que tinha uma desavença antiga com eles. Após ser atendido na unidade, o motorista foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento. Segundo a corporação, o rastreamento da tornozeleira eletrônica de um dos envolvidos levou os agentes até uma granja na zona rural de Pedras de Fogo, cidade paraibana que faz divisa com Itambé. Quando o efetivo chegou ao local, de acordo com a polícia, um grupo armado começou a atirar contra a equipe. Houve troca de tiros e 4 homens foram presos no local.
Os atiradores que invadiram o hospital não estão entre esses sujeitos que foram presos em Pedras de Fogo, e as buscas por eles continuam na região, segundo a polícia. Com os detidos, a polícia apreendeu uma pistola calibre 9mm, 2 revólveres calibre .38 e uma espingarda calibre 12, além de munições e drogas. A Polícia Civil informou que abriu um inquérito para investigar o caso. Volto com você, Alana. No próximo bloco, chuva causa alagamentos e transbordamentos de lagoas de captação em Natal. Nordeste News volta em instantes, trazendo mais informações sobre este e outros assuntos. Até já! Estamos de volta. Chuva causa alagamentos e transbordamento de lagoas de captação em Natal. A população tem casas invadidas pela água. Hilary Christie. Isso mesmo, Alana. Fortes chuvas que caíram durante a madrugada e início da manhã desta sexta-feira, dia 14, causaram alagamento e transbordamento de pelo menos 4 lagoas de captação em Natal. Com isso, a população teve suas casas invadidas pela água. As precipitações acumularam 86,7 milímetros em 24 horas e em Parnamirim, na Grande Natal, o volume foi de 149 milímetros. Segundo a Defesa Civil, registraram transbordamento as lagoas do loteamento Sarney, do Panatis, Cidade da Esperança e Jardim Primavera. No loteamento José Sarney, a água invadiu imóveis. Moradores relataram que passaram a noite acordados temendo pelos alagamentos em suas casas. Em algumas ruas, a água estava acima dos joelhos. Antes das 7 horas da manhã, a Avenida Nevaldo Rocha, que cruza a zona leste-oeste da capital, já estava alagada perto do cruzamento com a rua Manuel Miranda. Passageiros subiram nos bancos das paradas de ônibus para tentar evitar os alagamentos. Às margens da BR, próxima à governadoria do estado, a estrutura de um outdoor desabou sobre uma parada de ônibus durante a madrugada. Não há informações sobre feridos. Mesmo com material sobre a parada, passageiros continuaram usando o abrigo. Volto com você, Alana. A Polícia Civil da Bahia investiga uma influenciadora digital e design de interiores por suspeita de aplicar golpes em diversos estabelecimentos comerciais na cidade de Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia. Ela acumula mais de 16 mil seguidores nas redes sociais. De acordo com informações da Polícia Civil, as vítimas denunciam que Lídia Siqueira comprou joias em 2 lojas e não pagou, além de alegar falsas ameaças quando era cobrada. Segundo o relato dos empresários do ramo, Carlos Henrique Barreiros e Silvio de Jesus, eles venderam para ela peças avaliadas em R$20 mil que nunca foram pagas. Ainda conforme a Polícia Civil, uma das vítimas também contratou a design de interiores para um projeto, mas não teve a atividade executada e afirmou ter sido ameaçada pela influenciadora. A seguir, ex-prefeito é preso suspeito de financiar plantação de maconha com mais de 60 mil plantas. Todos os detalhes logo após o intervalo.
Estamos de volta com o Nordeste News. A CBTU Maceió inicia na próxima semana, na terça-feira, dia 18, uma campanha de conscientização para reforçar a segurança na ferrovia, especialmente nas áreas rurais da região metropolitana. O motivo da mobilização é o aumento de acidentes envolvendo animais na via férrea, que passaram de 4 em 2023 para 9 no ano passado, em 2024. O número de colisões com bichos já supera os registros de ocorrências com pedestres e veículos. A ação, que segue até o dia 21 de março, contará com carros de som e panfletagem em bairros próximos da ferrovia, além de um trabalho porta a porta em comunidades como Rio Novo, ABC, Fernão Velho, Gustavo Paiva e Lourenço de Albuquerque. A campanha também terá reforço nas redes sociais da CBTU, onde será divulgado um vídeo educativo. Além dos animais, a CBTU também alerta para outros perigos recorrentes na ferrovia, como o estacionamento irregular de veículos próximo aos trilhos, crianças brincando na linha de trem e o descarte de objetos na via. Agora a gente fala do ex-prefeito que foi preso suspeito de financiar uma plantação de maconha com mais de 60 mil plantas. Hilary Christie. É isso mesmo, Alana. Volto para falar que um ex-prefeito da cidade de Vista Serrana foi preso na manhã desta sexta-feira, dia 14, suspeito de ter financiado com dinheiro público uma plantação de maconha com mais de 60 mil pés. A plantação foi encontrada no dia 30 de outubro de 2024 em Mautá. Ambas as cidades ficam no sertão. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, responsável pela Operação Cacimba Nova. O ex-prefeito e outras 7 pessoas foram presas e há ainda outros foragidos. O grupo criminoso é suspeito também de desvio de dinheiro público e lavagem de bens e capitais. Ainda segundo a Polícia Civil, o ex-prefeito é suspeito de financiar com dinheiro público roças de maconha e a estimativa, segundo a polícia, é de que a plantação renderia à associação criminosa cerca de 13 milhões de reais. Volto com você, Alana. No próximo bloco, direção de maternidade pública na Grande Natal abre investigação para apurar se houve negligência e morte de fetos na unidade. Até já! Estamos de volta com o Nordeste News. Nova operação contra a facção que atacou empresas de internet no Ceará prende 3 criminosos. Vamos conferir a atualização deste caso agora aqui no Nordeste News. Uma nova fase da Operação Strike, realizada nesta sexta-feira em Caridade, visa o cumprimento de mandados de prisão contra membros do Comando Vermelho envolvidos em ataques coordenados a empresas de internet no Ceará. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, até às 7 horas da manhã desta sexta-feira, 3 suspeitos foram detidos, 5 veículos foram apreendidos e uma arma de fogo foi confiscada. A facção criminosa exige dinheiro das operadoras de internet para permitir a oferta do serviço, realizando ações de retaliação contra aquelas que se recusam a pagar a taxa. Os ataques incluem disparos contra fachadas das empresas, destruição e incêndio de veículos e corte de cabos de fibra óptica, deixando clientes sem acesso à internet.
Pelo menos 8 ataques ocorreram nas últimas semanas. Em Caridade, a cidade mais afetada no estado, centenas de fios foram destruídos nos postes, prejudicando 90% dos clientes que pagam pelo serviço de internet. Na primeira fase da operação, realizada na última quarta-feira, 17 pessoas foram presas, incluindo 5 donos de operadoras clandestinas de internet que atuavam a serviço do Comando Vermelho. Com 7,22 casos por 100 mil habitantes, o Piauí tem o segundo maior índice de violência contra a mulher entre os 9 estados do Brasil, monitorados pela Rede de Observatórios da Segurança. O relatório Elas Vivem um Caminho de Luta foi divulgado esta semana, na quinta-feira. Além do Piauí, os estados monitorados são Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Conforme o relatório, o Piauí está atrás somente do Amazonas, que registrou 15,32 casos de violência a cada 100 mil habitantes. A Rede de Observatórios da Segurança aponta que o Piauí registrou no ano passado um aumento de 17,8% nos casos de violência de gênero. Isso em comparação com o ano de 2023. Foram 238 registros em 2024, contra 202 casos no ano anterior. A capital, Teresina, possui o maior número de ocorrências, com 101 casos, seguida por Parnaíba, com 14. O levantamento contabiliza que o número total de registros foram 36 feminicídios. No entanto, o relatório anual da Secretaria de Segurança Pública do Piauí indica que 40 mulheres foram assassinadas no estado em 2024. Direção de Maternidade Pública na Grande Natal abre investigação para apurar se houve negligência em morte de fetos na unidade. Quem volta trazendo todos os detalhes é Hilary Cristo. Voltando para encerrar, para falar que a direção do Hospital Maternidade Divino Amor, Unidade de Saúde Pública em Parnamirim, na Grande Natal, abriu uma investigação para apurar as mortes de fetos de grávidas que ocorreram na unidade de saúde nas últimas semanas. Segundo a diretora-geral do hospital, Valquíria Oliveira, os casos têm sido apurados por um comitê de ética empossado pelo Conselho Regional de Medicina. Pelo menos 2 mães informaram que vão acionar a justiça por conta dos atendimentos. Um dos casos apurados, segundo a diretora-geral, teve um parecer preliminar que apontou que não houve negligência do hospital. Pelo menos 2 das mães confirmaram que vão entrar com uma ação judicial contra a maternidade por entenderem que houve negligência no atendimento. Além desses 2 casos, segundo a direção da unidade, há ainda uma investigação pela morte de 3 fetos em uma gestação de 3 gêmeos. Na tarde de quinta-feira, dia 13, a Comissão de Saúde da Câmara de Parnamirim também fez uma visita à maternidade para fiscalizar as condutas da unidade. Volto com você, Alana. Muito obrigada pelas informações, Hilary, e excelente fim de semana. O Nordeste News desta sexta-feira vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e audiência nesta sexta-feira e durante toda esta semana. Excelente fim de semana. Na segunda-feira estaremos de volta, estaremos aqui neste mesmo horário. Esperamos por você. Até lá.